Na última parte dessa minha fala, que se chama Galeria de Objeções, eu trato 4 objeções que Marcus me faz e que outras vezes já me foram feitas de uma maneira ou outra. Eu as denomino a objeção da trivialidade, a objeção lógica, a objeção da subjetividade e a objeção da inutilidade. Então, começo pela questão da trivialidade. Cada vez que o adversário sente a contundência de uma argumentação e não pode resistir à verdade do que está sendo apresentado, uma estratégia que tem sido muito comum nas discussões é transformar essa verdade numa verdade trivial. Marcus não escapa a essa tendência e gera o que eu considero o único momento ofensivo do seu texto. A sua declaração mais desanimadora é a seguinte: sim, que nossa existência parte do nascer ao morrer é uma obviedade acessível a todos. Não vejo como se pode colocar isso como uma espécie de resultado incontestável de uma reflexão filosófica. É incontestável, mas não é um resultado. É o mais óbvio dos pontos de partida, puro senso comum. Eu comento, é simplesmente ofensivo que Marcus deboche da grande descoberta do ser terminal, como se a minha ideia fosse simplesmente que morremos, como se eu apresentasse isso como uma grande façanha filosófica. Ele diz que isso, cito de novo, não passa da mais óbvia constatação sobre os ciclos naturais da vida, sem ilusões religiosas ou consoladoras. Que a mera constatação de nossa finitude e tendência entrópica naturais seja vista como uma façanha filosófica, ele diz, é algo que me espanta. Nem mesmo a justificada rejeição de todos os consolos gerados, reativos a essa constatação, impressiona mais em plena virada dos séculos XX a XXI. Talvez fosse mais surpreendente da Renascença para trás. E aí termina a citação. Há aqui realmente uma vontade de não entender realmente preocupante. Isso reduz tudo o que eu escrevi a total trivialidade. É claro que a descoberta filosófica não é essa. E também é verdade que a mera morte é somente um ponto de partida da minha reflexão, não um ponto de chegada. Da mera morte pontual passamos para a mortalidade e depois para a terminalidade, uma categoria mais abstrata e abrangente. A terminalidade não está vinculada com a morte, mas com o nascimento mortal, do qual a morte pontual, que eu acho que é a única que Marcus considera, é apenas um desdobramento. Terminalidade aponta para o vínculo interno e inextricável entre nascimento e morte, entre vida e morte. Tudo isso deve remover a terminalidade do final da vida para espalhá-la por toda ela. Mas a reflexão não acaba ali. Segue pelo impacto da terminalidade na ética, pois a terminalidade é atritada sensível e moralmente, de tal modo que obriga a gerar valores reivindicativos, reativos e onerosos. Isso instaura a inabilitação moral, a impossibilidade humana de não prejudicar outros humanos, simplesmente vivendo a sua terminalidade atritada. As exigências morais tradicionais, deontológicas, utilitaristas, não podem ser observadas por seres terminais atritados e moralmente inabilitados. Há depois a ocultação, fortemente reforçada biológica e psicologicamente, que encena a moralidade que não existe, em um discurso ético que opera um recorte na inabilitação moral, determinando mais ou menos arbitrariamente a articulação bem-mal. Isso
isso é o que obriga a filosofia moral a fazer um trabalho de escavação para observar o que realmente está acontecendo no nível da terminalidade. A tritar embaixo das camadas de valorações ocultantes. Todo este complexo panorama categorial alicerça o desvalor estrutural da vida humana. O diagnóstico do desvalor é, sobretudo, o de um desvalor moral, que justifica um pessimismo estrutural. A investigação ético-negativa conseguiu partir da aparente evidência total do valor da vida e chegou à exigência imperiosa de uma demonstração de tal valor que não parece facilmente disponível, uma vez caídos os referenciais religiosos de pensamento. Ora, eu creio que isso constitui uma complicada rede de categorias e um resultado filosoficamente valioso para a reflexão ética. Essa tese poderá ser falsa, mas não trivialmente verdadeira. Segunda objeção, chamada a objeção lógica. Todas as argumentações sobre ética e valor da vida humana são peças de lógica informal e, portanto, não estritamente demonstrativas em um sentido dedutivo. Isso significa que sempre poderão ser negados os argumentos e resultados aqui obtidos através de novas e intermináveis contra-argumentações. Seja o que for o que eu dizer aqui sobre ética ou sobre qualquer outro tópico, certamente não será aceito pelo leitor ou pelo ouvinte que já tem uma posição tomada. Pois a atitude usual de quem consome filosofia é a discordância, ou seja, a tentativa de sentar posição e constituir sua própria personalidade intelectual. Cada um de nós faz isso a expensas das posições contrárias. Assim, encontrar contra-argumentos a um argumento dado não é uma razão para rejeitar esse último, já que todos os argumentos, pela sua própria dinâmica interna, admitem contra-argumentos. Dizer que certo ponto não foi provado, no sentido de não ter sido provado dedutivamente, é um truísmo que não invalida nenhum raciocínio informal. Pensar que invalida é cometer a falácia que chamo de falácia da lógica informal. Na argumentação informal, não podemos exigir que a passagem das premissas às conclusões seja necessária, mas somente que não seja impossível. Na argumentação informal, na qual desenvolvemos os nossos argumentos sobre ética, nunca provamos nada de maneira terminante, apenas apresentamos uma possibilidade plausível entre outras. Bom, em vários momentos do seu texto, Marcus comete a falácia da lógica informal, exigindo de minhas argumentações um séquito dedutivo que é impossível ter. Por exemplo, cito: aceitando a morte sem qualquer problema, ele diz, e admitindo o óbvio fato de que vamos morrer, a questão é saber se isso em si é suficiente para tornar a vida em si um mal. Até aí a citação. Aqui há a confusão constante entre ser terminal e morte que eu já apontei antes. Os otimistas insistem em me atribuir a tese pessimista vulgar de que a vida é má porque vamos morrer. Nunca sustentei isso. O ser terminal é cotidiano e está acontecendo o tempo todo. A morte pontual é apenas a consumação final do ser terminal. Não é idêntico com ele. Ora, o fato dos atritos do ser terminal serem sentidos como malestares pelos seres humanos e diante dos quais geram mecanismos de defesa, prova suficientemente, no plano lógico informal, o século. É uma passagem perfeitamente plausível e forte, mesmo que não seja dedutiva. Não creio que eu deva demonstrar dedutivamente que o ser terminal provoca mal-estar,
Por que ninguém pede a Stuart Mill uma prova de que o prazer é algo buscado por si mesmo? Ele diz que não vai apresentar provas porque não são necessárias. É óbvio que as pessoas buscam o prazer por si mesmas e que para elas o prazer é bom. Por que ninguém pede explicações a ele? Talvez porque o prazer é agradável e não incomoda. A falácia da lógica informal está também cometida na seguinte afirmação do Marcos. Leia: sei que vou envelhecer e morrer. Sei que eu posso adoecer e sofrer muito. Sei que eu estou submetido a todas as misérias que qualquer ser humano obviamente já conhece. Mas ainda falta algo para estabelecer a desvalia da existência. Como justificar esse logo a vida é má? Até aí a citação. Bom, as pessoas não gostam de terminar, de sofrer, de envelhecer, de desgastar-se, de perder aos que amam. Isso são fatos observáveis, tanto quanto a busca de prazer em Stuart Mill. É claro que disso não se segue dedutivamente que a vida seja má, mas nenhum dos contra-argumentos de Marcos são dedutivos tampouco. Nada é dedutivo, fora da lógica formal e da matemática pura. Mas o raciocínio é perfeitamente plausível e convincente do ponto de vista da lógica informal. É claro que, lógico, informalmente, se segue dessas informações prévias que a vida humana é má, no sentido de provocar mal-estar. Como não se segue, por exemplo, que não possamos ser felizes, ou que não deveríamos continuar vivendo, ou que teríamos que nos suicidar. São conclusões que nem lógico e informalmente se seguem das premissas sobre o mal-estar da terminalidade. E até ali, a objeção lógica. A terceira objeção é a mais importante e é a que dá o título dessa comunicação, que é a objeção do subjetivismo e que trata dos famosos ponto de vista interno e ponto de vista externo. Dizem que apresentei a ética negativa por primeira vez no final dos anos 80, início dos 90. Sempre as críticas vão no mesmo sentido. O pessimismo seria apenas uma maneira subjetiva de ver as coisas. Pode-se ser pessimista, mas também pode-se ser otimista. Na vida há coisas boas e coisas más. Não se pode decidir além da subjetividade de cada um. Já respondi a isso milhões de vezes, mas as críticas persistem nesse mesmo sentido, como se eu não tivesse falado nada. É claro que o caráter subjetivo do pessimismo é frisado porque ofende e agride. Quando se apresenta algo de agradável, ninguém fala em subjetivo. Ninguém acusa Kant de subjetivo quando fala da dignidade humana. Por outro lado, o otimista admite ser subjetivo só quando polemiza com o pessimista. Se ninguém falasse nada, o discurso sobre o valor supremo da vida e as belezas da vida humana continuaria em um viés perfeitamente objetivo, como tem acontecido ao longo de toda a história. Só quando responde ao pessimismo, o otimismo admite de mau grado seu próprio caráter subjetivo. Mas a estratégia de Marcus é mais radical. Consiste simplesmente em sugar qualquer ponto de vista objetivo pelo ponto de vista subjetivo sem qualquer resíduo. Cito, ele escreve: nada tenho contra a subjetividade de ninguém, que respeito como sendo soberana e inviolável. E é exatamente por isso que rejeito, ele diz, qualquer tentativa externa de regular a subjetividade alheia. Isso é feito por meio de uma pretensão de objetividade racionalmente superior que ousa dizer que quem não a compartilha está errado. E segue: da mesma forma que não faria sentido um solipsista vir para cima de mim, defendendo que ele é a única mente existente e que eu não passo de ilusão, também não faz sentido o pessimista vir afirmar que a sua subjetividade descreve a realidade como ela é, incluindo a mim próprio. É exatamente disso que se trata todo o meu esforço, diz o Marcos.
vejo como inadmissível que o pessimista essencial, ele chama essencial ao que eu chamo estrutural, lance sua subjetividade para cima da minha, como se a minha pudesse ser corrigida por dados externos. As subjetividades são incorrigíveis. Até aí a citação dele. Eu respondo. Essas alegações respondem a uma intuição aparentemente sólida. A de que é muito difícil se enganar quando se crê estar feliz ou infeliz. Pareceria haver algo como uma soberania da primeira pessoa que não pode ser objeto de dúvida. Como alguém pode duvidar que eu estou sentindo ou que eu estou sentindo? Contra essa intuição, eu sustento que nas questões humanas podemos e devemos distinguir um ponto de vista externo e um ponto de vista interno sobre situações da vida. E eu nunca formularia meu pessimismo me baseando nas minhas irrefutáveis experiências subjetivas. Acho que Marcos comete petitio principii quando afirma que o pessimista lança a sua subjetividade por cima da subjetividade do otimista, pois não se trata da subjetividade do pessimista, mas de argumentos que deveriam ser rebatidos. Formulados em termos da mera subjetividade do pessimista, Marcos já pressupõe o que deveria ser mostrado, que só existem pontos de vista subjetivos. Ora, tanto esses dois pontos de vista são diferentes, o interno e o externo, que eles podem inclusive serem dissonantes. Se eu considero a minha prisão perpétua como algo bom, não se pode negar que eu considero isso bom. Mas posso sim dizer que essa pessoa se engana a respeito do valor daquela situação. Uma prisão perpétua não se tornará boa pelo fato de alguém gostar dela. Assim como Auschwitz não será jamais um lugar bom, somente porque alguém tenha achado sentido a sua vida nesse campo de concentração. Ou porque alguém admirável como Anne Frank tenha sido capaz de um sorriso terno diante dessa situação. Não se pode duvidar de que essas pessoas estão sentindo o que sentem, mas sim se pode duvidar de que aquilo que, sem dúvida, sentem seja algo que o objeto merece. Simplesmente não podemos inferir o valor de um objeto a partir da sua experiência humana, pois os humanos têm uma poderosa tendência biológica e psicológica a reagir positivamente às maiores calamidades e a considerar sempre que está tudo bem apesar de tudo. Além do mais, também se poderia duvidar de se realmente as pessoas estão sentindo autenticamente o que dizem sentir, desde que vivemos em uma sociedade onde somos literalmente ensinados a desfrutar, a gostar, a ser felizes, a rir, e onde internalizamos com facilidade tudo ou boa parte do que é socialmente imposto. A pretensa hegemonia da primeira pessoa parece ser um mito. Marcos replicou a isso por uma série de textos vigorosos que vale a pena reproduzir extensamente. Cito: prefiro viver a jamais ter vivido, mesmo estando convicto da brevidade e limitação de tal existência, estando ciente de todos os riscos. E ele pergunta: por que eu estou errado? Quais são os pontos de vista externo e os pontos de vista interno sobre situações da vida que podem ser dissonantes? Aí ele me cita. Possivelmente, segue ele, isso seja só mais um dos estragos aparentemente irreparáveis do externalismo. Mas sem querer entrar nessa enrascada, ainda insisto em alguma exposição mínima que seja desse misterioso ponto de vista externo, ele diz, já pressupondo que não seja uma revelação divina. Talvez ainda mais intrigante seja que tal externo seja outro ponto de vista interno. De fato, continua ele, é possível que eu esteja a me iludir sobre algo, mas isso em nada afeta a soberania da subjetividade, visto que essa ilusão não muda a intensidade do fenômeno ilusório e também ser fruto da vontade individual. Mas afinal, quem está se iludindo? Diz ele, né? Porque a percepção repulsiva é superior, epistemologicamente falando, à percepção atrativa.
Se o parâmetro interno subjetivo de um se tornar o parâmetro a corrigir a subjetividade de outrem, então espero ter ficado claro por que considero tudo isso uma tentativa arbitrária e equivocada de violar e legislar a subjetividade alheia. Apenas mais uma manifestação daquilo que considero tendência humana espontânea a tornar-se o mundo interno e o mundo externo o mais idêntico possível, seja por quais vias for. Até aí a citação dele. Eu respondo. Estes textos são muito bons, muito vividos, muito bem escritos. De alguém que realmente pensa. Eu me orgulho de ter induzido esses textos tão incisivos. As respostas não são fáceis. E ao produzi-las, vê-se claramente que a única maneira de respondê-las é insistindo num certo tipo de perspectiva irredutível da outra. E é o que torna inúteis as discussões filosóficas. Começo respondendo que a ideia de uma invulnerabilidade do ponto de vista subjetivo é uma estratégia muito sugestiva de proteção contra os atritos do mundo externo, que é, claro está, a única maneira de se proteger contra os terrores do mundo. Precisamente do mundo viriam as preocupações e incômodos que mostrariam toda a crueza da vida, o contato com a qual precisamente o envolvimento na própria subjetividade impede. Pareceria que o otimismo somente é possível quando o mundo externo foi totalmente suspenso. O bem-estar não pode ser prejudicado quando eu o absolutizo a partir de mim mesmo, sem chances de ser afetado por nada. Curioso movimento que mostra o tremendo esforço que o otimismo precisa fazer para instaurar-se. Não se dá qualquer chance ao mundo externo. A subjetividade tem que ficar em total liberdade de ação para o otimismo ser possível. Em segundo lugar, creio que deve haver aqui alguma confusão. Porque se o vemos bem, as nossas vidas são, de fato, o triunfo final do ponto de vista externo, com total independência do que pensarmos, sentirmos ou construirmos desde nossas subjetividades. Estas serão simplesmente arrasadas pela terminalidade. Não ficará nenhum rastro do que fomos alguma vez, se pessimistas, otimistas, internalistas, externalistas, budistas ou cristãos. Todos seremos engolidos pelo externo. Por isso é tão curioso não acreditar no externo. Esta gigantesca promoção do subjetivo parece ser o cúmulo do desespero afirmativo. Acreditar apenas no que construímos, mas não acreditar no que nos destrói. Terceiro, parece mais razoável admitir que a vida humana é melhor compreendida numa interação entre aspectos subjetivos e aspectos objetivos, em lugar de dar toda a primazia a qualquer uma das partes. Eu creio que a maior parte da questão cai realmente do lado subjetivo. São subjetivos todos os milhares de atitudes possíveis acerca da relação entre o ser terminal e a invenção de valores. Mas é objetiva a condição que nos põe entre o ser terminal e a invenção de valores. Tudo o que fizermos será uma reação a isso, inevitavelmente. Então, há elementos subjetivos e objetivos. Marcus afirma: rejeito qualquer tentativa externa de regular a subjetividade alheia. Aqui está clara a estratégia do otimista. Dizer que o pessimismo é subjetivo e vai na conta do amargurado e infeliz pessimista, que não tem por que envenenar a vida feliz do otimista. Entretanto, não se trata de regular nada, mas apenas de fazer ver ao prisioneiro, ao drogado, ao criminoso, que os objetos do seu louvor não merecem sua atitude. Se suprimimos o ponto de vista externo,
teremos que admitir que estar preso em uma cadeia brasileira é algo bom, porque o prisioneiro conseguiu se acostumar, aprendeu um ofício lá dentro, fez boas amizades. Parece absurdo considerar que estar preso é algo bom por causa dessas reações subjetivas positivas. Se suprimirmos o ponto de vista externo, será absurda a atitude do pai que tenta explicar ao filho que drogar-se será sua destruição e que muito mal-estar poderia ser evitado se ele parar de consumir drogas. Se a subjetividade do filho achar a droga maravilhosa, essa subjetividade, segundo Marcos, terá que ser respeitada. E o pai não terá nada que tentar regular a subjetividade do filho com elementos externos. Por fim, se a subjetividade do terrorista achar que matar milhares de pessoas por uma causa política é justo e necessário, não há nada que possamos fazer para criticar. Não adianta trazer à tona nenhum elemento objetivo que relativize pelo menos a sua atitude. A sua subjetividade terá que ser respeitada e não podemos tentar regulá-la de fora. Se Hitler e Mussolini acham que o que fizeram é para bem da humanidade, dito está, não há nada que possamos opor-lhes a não ser outras subjetividades. Parece evidente que essa atitude é insustentável. Uma interação entre elementos subjetivos e objetivos se torna necessária. Ele declara a sua preferência pela vida e pergunta em que ele estaria errado. Creio que há que distinguir entre um resultado filosófico e a forma em que cada um de nós vai tentar viver sua vida. Constantemente se confundem estas duas coisas. Eu posso responder: você está errado, como filósofo, não ver que todas as maravilhas da vida estão sensível e moralmente oneradas por serem construídas dentro de um processo terminal. Isso é filosoficamente relevante e vai contra tudo que os filósofos morais habitualmente falam sobre a vida boa nos livros. Mas talvez ele não se engane na sua maneira de viver otimista. Talvez seja melhor viver a vida num viés otimista, no meio de um grande autoengano filosófico, no meio da maior ignorância da condição humana. Talvez seja melhor e mais alegre viver no erro, mas nada disso tirará você do erro. Você não está errado em escolher viver otimisticamente. Apenas sustento que essa escolha não tem uma boa sustentação filosófica. Trata-se apenas de uma escolha. Talvez Marcos responderia meus argumentos sobre o filho drogado ou o nazista feliz, dizendo que um ponto de vista interno sempre pode ser corrigido por outro ponto de vista interno. Por exemplo, a subjetividade do filho corrigida a partir da subjetividade do pai, sem qualquer apelo a um plano supostamente objetivo. Mas o ponto de vista subjetivo do pai é externo ao ponto de vista subjetivo do filho. As outras subjetividades vêm do mundo e avalam a minha construção sentimental e racional das coisas. As perspectivas dos outros são parte do mundo externo para cada um de nós e afetam a nossa soberania subjetiva. Em segundo lugar, não é uma invenção da subjetividade do pai o fato perfeitamente objetivo das drogas destruírem as pessoas que as consomem. Só um filho muito alienado protestaria contra o pai que recusa as drogas, alegando que o pai está jogando a sua subjetividade por cima dele. O que eu digo ao nazista ou ao filho drogado poderia ser dito por qualquer outra pessoa, não é um produto da minha subjetividade. Não creio que o ponto de vista externo seja dado por algum Deus, como Marcos ironicamente supõe, mas pela natureza. Eu vou morrer com independência dos desejos ou manejos da minha subjetividade. Daqui a 100 anos, simplesmente não estarei aqui. O externo terá simplesmente passado por cima da minha subjetividade, que parece importante para mim e para outras pessoas agora, pelo poderoso trabalho da autovalorização que Marcos menciona e que eu aceito. Claro que não temos valor intrínseco nenhum e somos valiosos apenas por nos valorizarmos.
Mas tudo isso acontece no plano da criação intramundável de valores. Nós simplesmente não podemos valorizar positivamente a estrutura terminal do ser. Só podemos viver reagindo contra ela, nos dando valor até que o grande desvalor nos devore. Está totalmente errado Marcus quando fala do pessimista como alguém que se desvaloriza a si mesmo. O que é isso? Ninguém pode se desvalorizar e continuar vivo. Otimistas e pessimistas se dão valor a si mesmos e serão destruídos da mesma forma, precisamente pelo externo. E o temor a essa destruição não mostra que a vida seja valiosa, para repetir isso pela enésima vez. A vida é um impulso natural poderosíssimo no qual somos jogados e ao qual somos compelidos a aderir sem condições. E que dia após dia a morte nos arrebata. Sentimos-nos agoniados por esse despojo, não porque a vida tenha algum valor, mas porque a cruel natureza nos colocou compulsivamente no meio de algo do qual precisamos e que perdemos dia a dia. Para terminar essa objeção da subjetividade, que é a mais importante de todas, Marcus fala do ponto de vista externo no texto dele como curiosamente extra-humano e coloca isso como uma objeção. Mas é exatamente isso que é. Sem o curiosamente, que ele diz uma força curiosamente extra-humana. É extra-humano, mas não curiosamente. É apenas seu humanismo e antropocentrismo assumidos de Marcus que torna curioso o que deveria ser perfeitamente natural, que as nossas construções humanas são apenas um breve sonho dentro de uma estrutura natural que nada sabe delas, que as destruirá impiedosamente, que arrasará nossas existências de maneira a não se saber sequer que alguma vez existimos. É a nossa total insignificância o que não quer ser reconhecido. Realmente, a terminalidade é um movimento poderosamente extra-humano que agarra o humano pelo pescoço e o devolve de onde inicialmente o pegou. Sim, apesar do otimista não querer reconhecê-lo, as nossas construções humanas, os nossos valores humanos, são permanentemente atritados por forças não humanas e finalmente entregues totalmente ao extra-humano. O humano transcorre entre nascimento mortal e morte pontual, mas a estrutura terminal do ser não tem nada de especialmente humano. Não sou eu, Cabrera, singularmente, quem estará corrigindo teu ponto de vista subjetivo. Porque o que eu te digo, qualquer um poderia te dizer. Não se trata de conteúdos da subjetividade de Cabrera. Eu não tive nenhuma responsabilidade nem culpa no ser terminal do ser. Quando fui jogado na vida, ele já estava ali. Isso não se dissolve numa subjetividade, nem minha, nem sua. Não se entende por que, nesse ponto do seu texto, Marcus fala dos estragos do externalismo. Trata-se de dar seu papel a cada uma dessas dimensões. Me chama a atenção esse curioso gigantismo do humano que leva o mais natural ao plano do misterioso. Vendo bem, eu diria que é o ponto de vista subjetivo o misterioso. Como alguém em condições tão péssimas consegue ainda forças para construir valores que serão finalmente destruídos? E passo à última objeção, a objeção da inutilidade. Vem para mim. Nesta objeção, o otimista tenta mostrar que a ética negativa, mesmo se fosse verdadeira, seria inócua como ética, ou como Marcus diz, desnecessária. Segundo essa visão, como o otimismo é agradável e o pessimismo desagradável, então o caráter recomendável do primeiro é imediato. Marcus escreve: considerando que a felicidade ou o não sofrimento
é o objeto de desejo de todo ser sensível, e se o otimismo existencial está associado a isso, o que me parece óbvio, então sua utilidade está dada. Ele continua: se esse pessimismo estrutural fosse mesmo apenas um passatempo filosófico, eu concordaria integralmente com a assertiva de que o otimista não deveria se preocupar com ele, pois essa preocupação nos diz respeito realmente à sua própria felicidade, mas sobretudo a felicidade de outras pessoas. Mas, continua ele, me surpreendeu que tal ideia tenha sido pincelada diante do fato de que o que está em jogo aqui é um sistema filosófico que começa com a palavra ética, ética negativa, preconizando então uma série de posturas pragmáticas e que, como todo sistema ético, disputa lugar e validade no vasto universo do normativo humano. Ainda mais surpreendente seja a ideia de que a ética negativa, ainda que permita um sentimento de piedade pelos seres viventes, não teria a mínima chance que seja de resultar em algum tipo de aperfeiçoamento nas condutas humanas. Que um sistema ético, ele continua, que é por natureza um sistema de valores, possa se assentar em um desvalor é algo tão além da compreensão quanto seria um sistema financeiro fundamentado em um referencial de valor zero. Tão surreal e bizarro quanto um sistema jurídico que se baseia na ideia de bem jurídico é uma vida que não tem valor. Entendo que a ética negativa poderia até condenar, como qualquer ética faz, que se cause sofrimento deliberado ao trem e dessa forma condenar o assassinato pelo mal que lhe causa aos demais viventes, mesmo que considere que a vida humana nada vale. Mas como ela poderia, por exemplo, condenar o assassinato, ao menos o instantâneo e indolor, de alguém que não faria falta ao trem? E por último, eu faço questão de citá-lo em extenso, porque são textos importantes. Ele termina dizendo: ora, toda a ética tem uma ideia muito clara de qual seria a sociedade ideal, que resultaria de nada menos que a sua plena observação. Mas a plena observação da ética negativa seria simplesmente a extinção de toda a existência humana. Uma ética negativa é, na verdade, uma negação da ética. E da negação da mesma não pode haver outro sentimento profundo que não o da antiética, no sentido filosófico, isto é, da impossibilidade da ética, como tem sido enfaticamente frisado. Finalizo esse trecho com a convicção de que pensar que uma ética que, concluindo por sua própria impossibilidade e pela desvalia do seu próprio fundamento, teria algo a contribuir para a ética, é algo, no mínimo, estranho. Essa é a objeção da inutilidade, ou seja, se fosse verdadeira, seria inócua, não serviria para nada. Eu respondo: isto realmente é muito ruim, né? Há muita incompreensão aqui. Que, longe da ética negativa ser uma negação da ética, a ética negativa é, como se falou no início, a exacerbação do ponto de vista moral. Só que essa exacerbação do ponto de vista moral coloca em risco a vida. Marcos confunde aqui as exigências da vida com as exigências morais. Então, eu já argumentei contra isso, mas a crítica continua vindo como se eu não tivesse falado nada. A ética negativa é ética em sentido superlativo, como antiética. É o intuito de observar as exigências morais, mesmo com risco da própria vida. Obnubilado por um certo tipo de hedonismo, Marcos já não consegue ver isso como sendo ético. Já para começar, felicidade e não sofrimento são coisas diferentes. Ele as identifica ou as aproxima. Já disse que a imensa maioria da população do globo luta apenas para fugir do sofrimento e conseguir sobreviver. Não luta pela felicidade. A felicidade é um luxo pequeno burguês. Mesmo os privilegiados muito mais fogem do sofrimento do que procuram a felicidade.
Mas o que mais chama a atenção nesse trecho é a sua pasmosa insensibilidade moral. Engraçado que ele me acusa a ética negativa de ser uma antiética, sendo, na verdade, a ética negativa uma exacerbação do ponto de vista ético. Porém, as suas observações mostram uma insensibilidade moral imensa. O desejo, por demais óbvio, de ser feliz e seus benefícios não são, per se, impulsos éticos. Eu já disse isso. De maneira que resulta estranho colocar esses indubitáveis fatos naturais como pretensas bases para uma ética útil. Isso é simplesmente escandaloso. Não estamos discutindo se o otimismo é agradável ou não. Estamos discutindo se configura uma postura ética sustentável. Na ética negativa, pelo contrário, temos uma série infindável de tarefas, atitudes e ações éticas das quais Marcos não toma conhecimento. Ele simplesmente não conhece meu pensamento. O que acontece é que as indicações morais da ética negativa não são agradáveis, nem visam a felicidade das pessoas. Tampouco visam a infelicidade. Simplesmente o bem-estar não está em seu horizonte de exigências. A inicial questão ética fundamental na ética negativa é a seguinte: como fazer para que o nosso mal-estar dentro da estrutura terminal do ser não prejudique aos outros, não os torne vítimas desse mal-estar e inclusive culpados do mesmo. Todo o mal que os humanos fizeram e continuam fazendo a outros humanos provém do fato primordial deles mal estarem no mundo, deles sentirem-se mal na sua inserção no mundo, se sentirem não compensados, frustrados, acuados, doloridos, não reconhecidos, não aceitos, marginalizados, segregados, desprezados, ignorados. A ética negativa é basicamente um esforço para não culpar ao outro pelo ser terminal do ser. E isso é um valor supremamente ético. Como é que ele pode dizer que a ética negativa é uma não moral? O primeiro movimento de corrente do mal-estar profundo é descarregar algum tipo de culpa ou de responsabilidade em si mesmo ou nos outros, como motivos ou supostos provocadores do mal-estar que sentimos. A sangrenta história da humanidade tem sido atravessada pela ideia do outro ser culpável do mal-estar de nações, raças, sociedades e impérios. O outro como obstáculo a ser removido para que o ser afirmativo seja possível e plenamente vivido. A primeira atitude ética negativa seria de compreender que nem eu, nem os outros têm culpa ou responsabilidade da terminalidade do ser, com todas as suas ressonâncias de mal-estar. Que os outros são inocentes do mal-estar do meu ser é a primeira atitude moral negativa. Melhorar os humanos ético-negativamente é possível. Seria convencê-los de que a vida não vale a pena, que não tem valor e que somos miseráveis e insignificantes e que ninguém é culpado disso. Recomendar um estilo de vida mínimo e austero, renunciante, distante, silencioso, pensativo e tolerante, mais por indiferença do que por convicção. Educar aos humanos no sentido de torná-los mais pessimistas e melancólicos, menos exuberantes, menos esperançosos, menos ansiosos e com mínima vontade de viver. Creio que esse ser humano seria imensamente menos perigoso que o atual para seus semelhantes. Convencer as pessoas que a vida não é um bem, muito menos uma dádiva, que não é bom se reproduzir nem viver muito tempo, e que é bobo andar brigando com os outros por coisas que desejamos ter, fazer ou ser. Deixá-los mais distantes e indiferentes, apagar a sua euforia agressiva e destrutiva baseada na muito estranha ideia da vida humana ser valiosa e valer a pena lutar por ela. Uma poderosa vitalidade tem estado presente em todos os grandes e pequenos crimes da humanidade. Uma grande ansiedade, um enorme desespero por viver, por não deixar a vida passar, por aproveitar. Uma boa educação negativa poderia diminuir os níveis de periculosidade dos seres humanos. Estou dizendo isso porque Marcos
em sua crítica, declara que a ética negativa não teria nada a dizer para o aperfeiçoamento do ser humano. Para poder ser éticos, os humanos deveriam mudar a sua relação com a terminalidade e falta de valor do seu ser. Deveriam tentar parar com essa desesperada busca de prazer, satisfação, realização e reconhecimento, com esse voraz amor pela vida. Para ser éticos, os humanos teriam que ser mais despojados, indiferentes, temerários, suicidas, heróicos, melancólicos, displicentes, em lugar de ser tão soberbamente ansiosos como são, em lugar de eles quererem tudo para eles, de querer viver intensamente, aproveitar intensamente, levar uma vida boa e assim por diante. A condenação do que eu chamo heterocídio, que engloba o que ele chama de assassinato, está detalhadamente explicada na Crítica da Moral Afirmativa de 1996 e mesmo no Projeto de Ética Negativa de início dos anos 90. Então, é uma questão que já respondi há muito. A condenação ético-negativa não passa pela dor nem pela falta, mas pela ofensa à autonomia. A vida é uma carga que o outro tem direito a suportar como quiser e puder. A ideia de um valor da vida não faz falta para torná-la inviolável. Não precisamos ocultar a desvalia do ser para aceitar a inviolabilidade do outro. A ética negativa aceita ambas coisas, a desvalia e a inviolabilidade. Para você ter alguma noção de inviolabilidade, você precisa apenas ter uma ideia de igualdade entre todos os homens. Mas não somos obrigados a conceber essa igualdade em termos positivos. Podemos ser todos iguais e, portanto, invioláveis em nossa desvalia e não em nosso valor. Um mundo onde todos os humanos são iguais é compatível com um mundo onde nenhum humano tem valor intrínseco. É precisamente em virtude desse ser despojado de todo o valor intrínseco que os humanos são iguais e invioláveis, em uma espécie do que chamam inviolabilidade negativa. E, para terminar essa longa fala, além do minimalismo vital e da condenação do heterocídio, os pontos culminantes de uma ética normativa negativa é a problematização da procriação e a justificação de certos tipos específicos de suicídios. Mas dizer que isso deve levar à extinção da humanidade é o produto de uma leitura apressada, injusta e preconceituosa dos meus escritos, quando não da sua total ignorância, em especial da Crítica da Moral Afirmativa, na seção sobre sobrevivência negativa. Também quero dizer, se já não ficou claro, que todas as alegações iniciais de Marcos de que suas críticas não eram especificamente dirigidas contra a ética negativa, aqui caem por terra. Em vários momentos do seu texto, ele salienta que este não está especificamente endereçado contra o pessimismo estrutural da ética negativa, mas contra um conjunto de pessimismos diversos, dentro do qual pode ficar encapsulado o meu. Mas essas últimas críticas se direcionam todas especificamente contra a minha teoria e simplesmente lhe negam qualquer valor ético. Pelo contrário, a ética negativa é a exigência ética levada ao extremo. Marcos confunde as exigências da vida com as exigências morais. Estar disposto a observar as exigências éticas pode levar para não continuidade. A ética negativa é primordialmente uma reflexão metaética acerca da própria possibilidade da ética, ou seja, não é, em primeiro lugar, uma ética normativa, mas ela pode ter um conteúdo ético-normativo também, como tentei mostrar agora. Termino dizendo o seguinte: reitero o que já disse no texto. Confundem-se resultados filosóficos com receitas de como viver. Eu apenas quero que Marcos reconheça a correção dos meus argumentos. Eu não quero que ele deixe de viver da maneira como ele vive. Eu apenas tento dizer que meus argumentos corretos explicam por que ele vive como vive. Não quero que mude de vida, não quero que mude nada.
a veemência de algumas réplicas me faz pensar que ele pensa que meus argumentos não vão lhe deixar lugar para viver como ele quer viver. Isso se vê claro, por exemplo, quando ele aponta para a ética negativa como desnecessária, porque deixa as pessoas tristes em lugar de encorajá-las. Ora, não é papel da filosofia encorajar as pessoas ou deixá-las alegres ou fornecer-lhes saídas, mas apresentar o que acredita ser verdade e depois edificar uma ética que decida o que fazer com essa verdade em lugar de ocultá-la. Meus argumentos vão deixar o otimista apenas sem argumentos e mais nada. A vida do otimista poderá ser até bem melhor do que a do pessimista. A sua insensibilidade e imoralidade assim o permitirá. Mas meus argumentos continuarão sendo melhores. Isso é tudo o que eu quero. Não estou interessado em vida, estou interessado em verdade.